Uma grande confusão com relação a isso. O Tribunal de Contas, quando o assunto é gestão dos recursos públicos, não faz emissão de parecer, ele julga. O que a Câmara Municipal se pronuncia é com relação às contas de governo. O que é as contas de governo? Nas contas de governo, o prefeito, o chefe de executivo, ele não é ordenador de despesa. Então, essa questão, o tribunal emite um parecer para balizar o julgamento, e aí sim um julgamento político nas câmaras legislativas e na Assembleia. Por quê? Porque vai se reanalisar a questão mais macro da gestão, questão fiscal, questão previdenciária, questão ambiental, mais uma questão macro. Mas não é, na realidade, o chefe de executivo ordenador de despesa. Quando há ordenação de despesa, não vai para o Poder Legislativo fazer qualquer manifestação. Então, por isso é que quando o tribunal emite um parecer e envia para a Assembleia, no caso das contas do governador, emite um parecer e manda para a Câmara, é com relação às contas de governo e exclusiva para o chefe de executivo. Não se confunde com aquela atividade onde o gestor ordena a despesa. Aí não, é um processo administrativo específico quando o tribunal julga e que inclusive faz coisa julgada. Não tem que encaminhar para o Poder Legislativo para ele poder apreciar. Então são coisas distintas. Está aí a atuação do Tribunal de Contas, né? Inclusive, há uma parceria muito grande, né, dos tribunais com as câmaras municipais, com a Assembleia Legislativa. O tribunal, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, né, dentro da estrutura administrativa do Estado, tem esse papel. O presidente explicou bem de a separação, né? O que cabe à análise técnica, o julgamento exclusivamente técnico, mas também o que cabe aos legislativos, né, as câmaras municipais e as assembleias, que é o julgamento político também, utilizando os pareceres do Tribunal de Contas. E aí, Nathan, é importante essa parceria, porque de fato a gente precisa focar, quem cuida de dinheiro público, quem é órgão de fiscalização, precisa focar na prevenção, né? Inclusive o Tribunal de Contas divulgou na última semana que já acompanhou licitações envolvendo mais de 800 milhões de reais nesse ano. Então, é exatamente aquela história. O combate às irregularidades, à corrupção, ele precisa ser firme e ninguém tem dúvidas de que a melhor forma de combater a corrupção é atuando na prevenção, né? É exatamente monitorando as contratações públicas antes delas serem efetivadas. Depois que uma licitação é realizada, que um serviço começa a ser feito, uma empresa recebe pagamentos, obviamente que a punição ela é muito mais complicada, porque demanda muito tempo, demanda investigação, demanda depoimento, demanda análise, perícia. Então, o ideal é que essa parceria entre o Tribunal de Contas e as câmaras municipais e outros órgãos, o próprio Ministério Público, essa parceria seja eficiente e foque principalmente na prevenção, né? Foque nas contratações exatamente nos editais de licitação, antes da contratação de fato ser efetivada. E aí verificar se as condições de contratação, os preços estão adequados com o mercado, se a empresa que venceu determinada licitação tem as condições técnicas de exercer aquele serviço, de executar aquela obra, de prestar aquele serviço. E tudo isso, de fato, acontece de forma mais eficiente quando você foca na prevenção. Porque depois que o estrago está feito, depois que o dinheiro foi roubado, pode ter certeza que para ele voltar aos cofres públicos é praticamente impossível, né? E aí entra, obviamente, o papel de outros poderes, mas no caso do Tribunal de Contas eu não tenho dúvidas de que a prevenção é o caminho que precisa ser seguido. Bom, vamos mudar de assunto, falar de Parnaíba.